Oiê! O que a sua voz diz sobre você? Obrigado. A nossa voz é algo muito individual. Ela é um elemento muito particular da nossa identidade. Mas por que será isso? Olha só, o instrumento é o mesmo. Os órgãos, a maneira como essa voz é produzida é igual para todo mundo. Então tem que ter alguma coisa de diferente que faz com que essas vozes sejam tão únicas. O primeiro aspecto é a própria anatomia. Nós temos laringe de tamanhos diferentes, a arcada dentária diferente, toda essa relação do corpo e essas diferenças entre as pessoas pode trazer diferenças na voz. Mas não é só o fator biológico ou até mesmo genético que faz com que essa voz ela tenha tanta identidade, porque não tem relação somente com a qualidade da voz, com o timbre, mas também com o ritmo, a velocidade de fala, a maneira como eu faço a cadência das palavras em uma frase. A identidade vocal envolve outros aspectos, porque a comunicação ela não depende somente de uma questão fisiológica. A comunicação é algo aprendido. A influência externa é muito grande, então isso aí está relacionado a uma questão sociocultural. O meio em que eu vivo, as pessoas, o tipo de comunicação que as pessoas do meu meio elas apresentam. Então, vocês já viram como exemplo, assim, pessoas que falam, lá em casa todo mundo é descendente de italiano, então todo mundo fala gritando e é normal entre a gente. Esse é um aspecto de uma descendência, de um pertencimento a um grupo específico. A influência das nossas raízes, então essas características da comunicação, como por exemplo o ritmo da fala, a velocidade, o volume, né, o tom de voz, a dicção, tudo isso pode ser herança do nosso meio. Mas nós temos também o fator emocional, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso temperamento, tudo isso pode ser externalizado por meio da nossa voz, pode ser identificado pela maneira como nós colocamos essa voz. Se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô com vergonha, se eu sou uma pessoa mais tímida ou mais extrovertida. Quantas vezes você já ligou para um amigo, para uma amiga e só da pessoa falar o alô, você já percebe se ela tá bem ou se ela não tá. E essas características também são aprendidas a partir das experiências que nós temos na vida, ao longo da vida, as situações que nos são apresentadas e a maneira como nós reagimos a essas diferentes situações na nossa vida. Existem então uma série de características presentes na voz e também na expressão corporal, na comunicação não verbal, que trazem essas informações e que são identificáveis. O interlocutor ele consegue perceber no outro, através dessas características, o tipo de personalidade que é mais evidente ou o que a pessoa está sentindo naquele momento. Exemplos: pessoas ansiosas. A pessoa que é ansiosa, ela já fala mais rápido, ela tem uma velocidade, ela já é uma pessoa acelerada, ela não tem pausa, ela tá falando com você e tá fazendo uma outra coisa, porque ela precisa resolver tudo de uma vez, ela não deixa você falar também. E é aquela pessoa que a respiração dela começa a até perder o fôlego, embola toda a comunicação, perde a fluidez, e você de repente não tá entendendo nada que essa pessoa tá falando. Pessoas calmas. A pessoa que é mais calma já tem uma fluidez maior nessa fala, às vezes essa velocidade de fala está até lenta demais, ela costuma fazer um prolongamento maior das vogais, o tom de voz é mais suave, não tem tanta intensidade, são pessoas que transmitem uma tranquilidade maior. Pessoas autoritárias. A pessoa autoritária, ela já tem uma voz um pouco mais grave. A articulação, apesar de não ser muito aberta, ela é muito firme, muito precisa. Ela não tem muitas variações na melodia de fala e também não tem muitas variações na expressão facial, porque ela não quer uma proximidade com você. Pessoas tímidas. A pessoa tímida, ela já fala um pouco mais agudo, geralmente. Ela tem dificuldade de manter o contato visual. Ela fala baixo, às vezes tão baixo que a pessoa precisa pedir para repetir e na hora de repetir fica mais difícil ainda para ela. E você já deve estar se perguntando, bom, mas então tá, eu tenho essa personalidade, eu transmito essa voz dessa maneira e não tenho o que fazer então. Então é isso, eu tenho que conviver com esse meu jeito de falar e acabou? Claro que não, né, gente? Existe um fato interessante sobre as características vocais e da comunicação, é que elas podem ter vindo a partir de experiências anteriores que você teve. Então assim, de repente lá na infância, você passou por situações que te fizeram ficar mais introvertido, mais tímido, um exemplo, tá? E nessa situação você desenvolveu essa comunicação mais fechada, mais baixinha,
Só que muitas vezes você já superou isso, já está vivendo uma outra fase da sua vida, já se adaptou e aí essa voz ela não combina mais com a sua personalidade. Não lhe convém isso mais. Só que o que pode acontecer? Como você desenvolveu esse padrão vocal e comunicativo ao longo da sua vida, agora pode ser que fique difícil você de repente mudar assim do nada. Então você pode buscar uma ajuda profissional para reorganizar, para reequilibrar essa sua maneira de falar e trazer novas atitudes na sua comunicação, novos parâmetros, novas formas de você se comunicar para transmitir uma outra pessoa, uma outra identidade que seja mais condizente com a sua, que seja mais coerente com o seu jeito de ser. Da mesma forma que você aprendeu a ser daquele jeito lá atrás, se você quer mudar, é passível de aprendizado também, para que essa comunicação esteja de acordo com o seu estilo de vida, com o seu trabalho, com as suas relações pessoais e profissionais. Então a minha dica de hoje é que você pare por um momento e procure perceber na sua própria comunicação qual é a mensagem que você está transmitindo, qual é a personalidade que você reflete por meio das suas características de voz, o ritmo da sua fala, a sua velocidade, a sua dicção, a sua entonação. Perceba, tente identificar em você essas características. Se elas estão coerentes com o seu jeito de ser e com a mensagem que você deseja transmitir, ok. Agora, se há alguma discrepância, se há algum incômodo e se você está transmitindo uma mensagem que não está fazendo bem para você, que está atrapalhando algum ponto da sua vida, porque isso pode atrapalhar a nossa vida, é importante buscar ajuda, porque uma coisa influencia na outra, viu, gente? Então, voltando àquele exemplo da pessoa que é tímida, se ela já é tímida, já fala muito baixinho, nem abre a boca direito para falar porque ela quer passar despercebida ali. E se ela vai falar com uma pessoa nessa situação e a pessoa não entende, que é o que geralmente acontece porque ela tá ali, né, retraída, pede para ela repetir, isso pode desencadear um estresse muito grande para essa pessoa, porque ela vai ter que se posicionar novamente. Isso para ela é muito difícil. Então, a própria maneira de se comunicar acaba refletindo negativamente na sua vida, nesse aspecto muito particular da personalidade da pessoa. Ao contrário, se você aprende novas habilidades, você aí que é a pessoa tímida, aprende novas habilidades, entende como que você deve colocar essa voz com mais volume, com mais projeção, com uma articulação melhor, você se posiciona com esse novo jeito de falar, a pessoa já te entende de primeira, ela te escuta, ela respeita a sua opinião, isso vai te dar uma resposta positiva e vai te dar mais segurança para que das próximas vezes você se posicione mais, você se coloque na frente do outro sem tanto medo, sem tanta timidez, sem tanta insegurança. Então não se limite, não se vitimize, não pense que a sua personalidade é imutável e que também os seus aspectos de comunicação não são passíveis de trabalho, de desenvolvimento. Vá atrás de uma ajuda profissional. Se você não conseguir somente com um fonoaudiólogo, precisar de algum aspecto mais profundo da sua emoção, do seu sentimento, vale a pena também buscar uma ajuda psicológica, outras formas aí de tratamento, de terapia, mas faça esse investimento em você mesmo. Não é só a sua comunicação que está em jogo, é a sua qualidade de vida. E eu tô aqui para te ajudar também, então se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários, deixe seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe, divulgue esse material entre as pessoas que você conhece e a gente se vê numa próxima dica. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!